Olá pessoal, nesse vídeo vou explicar a você passo a passo em como realizar a atividade que foi pedida. Para quem esteve presente em aula, vai lembrar que eu apresentei alguns vídeos de alguns experimentos. Foi a primeira coisa que eu fiz, vídeos de experimentos que mostram como nós estudamos o movimento, onde nós olhamos o movimento de alguma coisa e coletamos medidas de posição e de tempo pelas quais passa aquele objeto que se move, né? Então, em primeiríssimo lugar, você que não esteve em aula, ou você que esteve e agora não está recordando, vejamos este vídeo, que foi um dos vídeos que eu passei lá, que vai mostrar o experimento e como do experimento a gente coleta números e informações e a gente depois vai usar aqueles números para gerar gráficos e tabelas, primeiro na verdade tabelas, depois os gráficos, que nos dão algumas informações sobre como esse movimento ocorre, e em especial aqui a informação da velocidade. Neste experimento, usaremos um tubo de plástico transparente contendo óleo de soja, uma bolha de ar e uma esfera de aço. Utilizaremos também um cronômetro digital para medições de tempo e um ímã para atrair a esfera de aço. Inicialmente, iremos estudar o movimento da bolha de ar subindo através do tubo inclinado. Iremos medir quanto tempo a bolha demora em percorrer a distância de 0 a 10 centímetros. Note, ela está mostrando, ele está deixando claro o que é que está se movendo aqui. É uma bolha, né? Uma bolha num meio líquido. Por que isso? Porque uma bolha num meio líquido, ela se move com aquilo que a gente chama de velocidade constante, ou seja, com uma velocidade que não muda, semelhante a um carro que ande a 20 km por hora por um longo percurso. Durante aquele percurso, dizemos que a velocidade dele foi constante. Quer dizer o quê? Que ela não mudou. Assim também, durante esse movimento da bolinha, a velocidade dela não muda no percurso. E note que vamos medir duas coisas no movimento da bolinha. Uma é o tempo, mas é o tempo que ela leva o quê? Para percorrer uma certa distância. Então a gente mede tempo e distância. Em seguida, importante, né? A distância é medida com a trena, que vocês podem ver que está ao lado, estendida sobre a madeira. E o tempo aqui com o cronômetro. De 0 a 20, passando para a distância de 0 a 30 centímetros, de 0 a 40 até 50 centímetros. Então veja, ele fez a bolinha voltar lá do início e mediu o tempo que ela gastava para andar 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. Assim, com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição da bolha em função do tempo. Olha só que interessante. Agora, ele mediu, né, 5 vezes ali, e aí ele considera aqui o tempo inicial, né, partindo com a posição 0, e se monta essa tabela, onde tem valores de posição, ou de espaço percorrido, nesse caso, né, e o tempo gasto correspondente àquele deslocamento. Porque o espaço percorrido, né, a gente chama aqui, nesse caso, então, ele equivale ao deslocamento, que a gente chama de deslocamento. Então, veja, tendo os valores da tabela, como é o da tabela que eu deixei para vocês na tarefa, agora vocês vão montar o gráfico. Mas veja, eu dei para vocês na atividade a tabela com os dados, mas esses dados, eles são como se fosse nessa ideia, como se fosse resultados de medidas de um experimento como esse que a gente acabou de ver aqui, ó. Tá lá o movimento acontecendo, ele está medindo e aí tem uma tabela. Então, no caso, a gente não fez o experimento, mas a gente tem alguns dados como se fosse de um experimento, tá bom? Então, aí, daqueles dados a gente vai usar para fazer as contas. Da bolha em função do tempo. Depois disso, podemos fazer o mesmo estudo com uma esfera de aço rolando através do tubo. A diferença, neste caso, é de que a esfera inicia o seu movimento a partir da posição 50 centímetros. Ou seja, a posição S0 da esfera é de 50 centímetros, e não 0 centímetros como é a posição S0 da bolha. Com esses dados, podemos fazer outra tabela. Nota que aqui ele analisou o movimento de duas coisas, né? De uma bolha subindo e depois de uma esfera de metal descendo. E aí, com cada um deles ele fez 5 medidas e gerou uma tabela, que ele vai usar agora para fazer o gráfico. Porque, como vocês viram em matemática, um gráfico é feito de pontos, né? Que tem coordenadas, x e y. O nosso x aqui corresponde ao tempo e o nosso y corresponde ao espaço. E aqui nós temos então as coordenadas. Tempo 0, espaço 50. Tempo 4, espaço 40. Cada um desses é uma coordenada de um ponto no gráfico que vamos construir. Com as duas tabelas em mãos, podemos fazer um gráfico da posição em função do tempo para os dois movimentos juntos no mesmo gráfico. Veja, é isso que vamos fazer. A única diferença é que a gente não tem dois movimentos para colocar no mesmo gráfico. A gente vai colocar um só. Então veja,
aqui a montagem do gráfico, vocês irão fazer isso também. Como os valores numéricos da tabela aqui, ó, dados, podemos fazer outra tabela. Variavam de 0 a 50 para o espaço e de 0 a 19 para o tempo. Nota que quando ele monta o gráfico, ó, ele faz a parte vertical aqui, que vai ser a destinada ao espaço, variar de 0 a 50, com espaços iguais entre 10, 20, 30, 40 e 50. Né? Da mesma forma para o tempo. Por meio destes... O tempo vai até 19, então ele já fez uma escala de 5 em 5 que vai até 20, para que os pontos caibam dentro desse gráfico, de forma organizada. E aí ele vai marcando, ó, os pontos. Gráficos, podemos determinar as velocidades. Cada ponto aqui é uma coordenada dada por aquela tabela. Por exemplo, aqui, ó, nós podemos ver aquele último ponto lá em cima. É deslocamento 50, tempo aproximadamente, tempo, deixa eu ver aqui, deve ser uns 13 segundos, né, para estar aqui embaixo. Velocidades dos dois móveis e a equação horária dos dois movimentos. E até mesmo o instante e o ponto de encontro dos dois, no caso deles partirem simultaneamente das suas posições. Nota, aqui tem duas retas, por quê? Porque é dois movimentos. O nosso caso da tarefa vai ficar uma reta semelhante a essa, marcada com os pontos em rosa, tá bom? Iniciais. Então vamos lá. Tendo noção de que é isso que iremos fazer, vou mostrar aqui como faz, com um exemplo muito semelhante ao de vocês, né? Mas com os valores trocados, para que eu mostre como fazer, e aí vocês apliquem a mesma estratégia para fazer o de vocês. Veja, logo, vocês viram que existe um experimento, então o problema que eu coloquei para vocês é o seguinte: um experimento gerou os seguintes dados. Deixa eu pegar aqui, ó, o meu laser. Ó, um experimento gerou os seguintes dados. E aqui está os dados de posição, de deslocamento, né, em metros, e o tempo que ele gastou. Então, digamos que iniciou lá o experimento, ele sai da posição 0, né? Por isso que aqui, ó, esse aqui é o ponto inicial, posição 0, tempo 0. E aí ele vai e percorre 3. 3 o quê? 3 metros, né? Porque aqui está em metros. E ele leva algum tempo para fazer isso. Eu medi o tempo e coloquei na tabela para vocês, ó. 1 segundo. E aí eu faço um outro, coloco lá como se fosse aquela bolinha do início de novo e solto ela. E agora deixo ela ir até 6 metros. E vejo quanto tempo ela gastou. Então veja, formou um parzinho aqui, ó. O 6 para deslocamento com o 2 de tempo gasto. Aí bota a bolinha lá de novo e deixa ela percorrer. 9 metros. Quanto tempo gastou? 3 segundos. De novo, faz ela percorrer agora 12. Quantos segundos ela gastou? 4. Vai lá, deixa ela percorrer de novo. Agora ela caminhou 15. Quantos segundos ela gastou? 5. Então veja, temos os pares aqui, né? 1 par, 2 par, 3 par, 4 par, 5 par, 6 par. Então eu vou ter 6 pontos no meu gráfico. Então ó, a letra A pedia isso, né? E eu vou fazer aqui de forma separada. Ó. Monte o gráfico de S vezes T, ou seja, posição versus tempo para esses dados. Então vamos lá. Nós vamos construir como? Ó, segue o passo a passo com o professor aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, começar, montando... Opa, peraí. Agora vai. Uma reta vertical e uma reta horizontal. Por quê? Essas retas aí que vão... que a gente vai agora dividir ela em partes, né? Para colocar os números, né? Que fica no lado dela. Ó, essa parte aqui, ó, vai ser a parte dos deslocamentos, das posições. Tá bom? Essa parte de baixo, a horizontal, vai ser a parte dos tempos gastos. Tempos. Veja que os deslocamentos aqui, ó, dado por esse símbolo, vai de 0 a 15. Então, eu vou fazer uma escala aqui que vai de 5 em 5, que vai dar muito certo para os nossos propósitos. Então, veja, aqui, ó, é o ponto 0. Eu vou dividir isso aqui em 3 pedaços. Ó. 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. E aqui vai ser medida 5, medida 10, medida 15. E aí vai ter os valores intermediários, né? Vai ter 1, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, e aí chega no 5. Então, 6, 7, 8, 9, aí chega no 10. 11, 12, 13, 14, chega no 15. Veja, eu estou construindo tudo isso aqui, ó, mas veja, eu montei uma régua, né? Bem bonitinha aqui, que vai servir pra gente. O tempo varia de 0 a 5. O tempo
é mais fácil de dividir, né? Vou dividir assim, ó, um pedaço, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ser o tempo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Veja, isso vocês têm que montar, né? A gente está montando a escala adequada para a extensão dos nossos números. Se varia de 0 a 15, eu fiz aqui uma escala que cabe de 0 a 15. Se varia de 0 a 5 o tempo, fiz uma escala aqui embaixo que cabe, né, no desenho, caiba o 0 até o 5. Agora vamos lá, vamos marcar os pontos. Primeiro ponto, veja, 0 e 0 é a posição da qual ele parte, né? Deixa eu ver se em verde aparece melhor. Isso, 0 e 0. Então, existe um ponto aqui. Espera aí que essa aqui não apareceu muito bem, né? Vou fazer em vermelho mesmo. Existe um ponto aqui, ó. Ponto 0 e 0. Da mesma forma, vai existir um outro ponto, ó. Posição 3, tempo 1. Então, o tempo 1, eu vou subindo até a posição 3, que está aqui, mais ou menos. Então, veja, o encontro aqui desses pontilhados, ó, é um outro ponto. Da mesma forma, ó, tempo 2 com a posição 6. Então, posição 6 está onde? Parte daqui. Tempo 2, parte daqui. Você vai fazendo pontilhadinho, com uma régua no papel, vai ficar bem bonitinho, né? Aqui eu estou conseguindo fazer mais ou menos, né? Então, para aqui outro ponto. Outro ponto. Ponto 3 no tempo. 3 no tempo está aqui. Estou subindo com ele. E 9 para a distância. 9 está aqui. Então, vou indo de lado. Até que chega no encontro. Mais um ponto. Ponto 4 e 12. Ponto 4 no tempo. Então, parte daqui do tempo. Opa, está meio torto. O 12 está aqui. Então, 12. Encontrou mais um ponto. E o último, tempo 5 com posição, deslocamento 15. Veja, notem que se eu agora pegar e ligar esses pontos com uma régua, opa, deixa eu pegar uma linha menor. O que nós veremos é a formação de uma reta. Eis aí, formamos o gráfico. Está formado o gráfico. Ótimo, formei o gráfico. Mas e daí? Lembra que lá é pedido outras coisas além de formar apenas o gráfico. Pedido também na letra B, ó, calcule a velocidade que rege esse movimento. Use a equação. E aqui está a equação da velocidade média. Bom, vamos lá. Olhando aqui mesmo para esse gráfico. Vamos calcular a velocidade média. O que eu preciso para calcular a velocidade média? A velocidade média é igual a pegar um deslocamento e dividir pelo tempo que foi gasto. Ora, nesse caso, basta pegar qualquer um dos pares aqui, ó. Eu vou escolher esse par aqui, ó. Par 15, tempo 5. Por quê? Porque o 15 é o quê? Tá, ele é o deslocamento. E o 5 é o tempo gasto para esse deslocamento. Então vamos lá, vamos calcular. Pegando esses dados, note, você podia pegar qualquer um, tá? Vocês podem pegar qualquer um dos pares aqui, que daria o mesmo resultado. E você pode testar aí, fazendo a conta. 15 por deslocamento, 5 por tempo. O que eu estou fazendo? Professor, o que você está fazendo? Estou fazendo isso aqui, gente. Isso é uma equação. E aqui, ó, tem os valores numéricos que ocupam os lugares daqueles símbolos da equação, tá vendo? Então, o 15 é esse símbolo aqui, deslocamento. Então, ele ocupa esse lugar, tá aqui, ó. E isso vai ser dividido pelo valor de tempo, que está aqui. Então, dividir pelo valor de tempo. Quanto que é 15 dividido por 3? 15 dividido por 5 dá 3. Então, isso aqui fica V igual a 3. Por que é V, professor? Porque é o símbolo para velocidade. 3 o quê? Veja, metros é a unidade de distância. E o tempo é segundo, então metros por segundo. Nesse caso, não é quilômetro por hora, que é a unidade medida de velocidade que a gente está acostumado a usar no dia a dia, para longas distâncias. Esse é um experimento que seria feito em curtas distâncias, então convém analisar em metros por segundo a velocidade dele. Então aqui, ó, é um exemplo de como calcular a velocidade. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar os valores da tabelinha que o senhor deu na tarefa, e eu pegar um parzinho desses aqui, pego o valor do deslocamento e divido pela distância, o resultado numérico é a velocidade? Isso.
Simplesmente isso. É isso que você vai fazer. Bom, a letra C perguntava, esse movimento ocorre a velocidade constante ou é acelerado? Veja, faz o teste. Se o movimento for com velocidade constante, ao pegar outro par aqui e calcular a velocidade tem que dar igual. Então vamos lá. Vamos pegar um outro par e fazer a conta. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. V igual ΔS ΔT. Só que agora o ΔS eu vou pegar o 12. Vou dividir pelo tempo gasto para percorrer 12, que é 4. Se eu divido isso, dá quanto? 3. Aí, deu igual. Logo, o movimento, né, nesses dois pontos aqui, ó, se deu a mesma velocidade, ou seja, é velocidade constante. E não acelerado. Por quê? A aceleração é a medida de quanto muda a velocidade. Se a velocidade não muda, ela é zero. E esse movimento aqui com velocidade não muda, não pode ser acelerado, mas ele é com velocidade constante. Por fim, aqui diz, ó, monte a equação horária da posição para esses dados. Use a fórmula geral S igual a S0 mais VT. Veja, aquela fórmula ali, vou colocar ela aqui, ó. S igual S0 mais VT. V vezes T. Ela não é nada menos que a equação dessa reta aqui. Né? Na verdade, ela é uma equação geral de reta. Mas agora a gente vai fazer ela ficar no formato da nossa reta, da reta desse experimento. Como iremos fazer isso? Nós vamos repetir o S. O S0 é a posição inicial. O nosso movimento iniciou de qual posição? Da posição 0. Então, no lugar do S0, a gente tem 0, no nosso caso específico, desse experimento aqui, ó. Desse experimento aqui que eu inventei para a gente fazer as contas. Ele parte da posição 0, né? Ó, tá vendo aqui? Então, S0 é a posição inicial, logo o valor dela, no nosso caso específico, é 0. Agora, mais V. V é o quê? Velocidade. Qual que é a velocidade no nosso movimento? Aqui, ó. A velocidade do nosso movimento é 3. 3 metros por segundo. Então eu venho aqui e ponho no lugar o 3. Vou pôr em vermelho as coisas que eu substituí para mostrar que eu mudei alguma coisa. Né? Isso vezes o quê? Vezes o tempo. Ah, professor, por que você não vai substituir o tempo e a posição? Porque isso, ao montar a função horária da posição, eu não quero substituir todo mundo. Eu quero deixar a equação substituindo apenas posição inicial e velocidade, que é o que eu acabei de fazer aqui. Que aí você tem a equação da reta como um todo, né? E não apenas os números ali. Por fim, então, nós ficamos com a nossa equação. Ela fica S igual 3 vezes T. Essa é a equação específica para descrever a nossa reta. E que explica aqueles dados da tabela. Como assim, professor? Veja, note que se eu quiser saber qual que é a posição no tempo 0, eu abro parênteses assim e coloco, é só eu fazer 3 vezes o tempo 0. E isso dá 0. Então veja, a posição ficou igual a 0 metros quando o tempo era 0 segundos. Bateu com a nossa tabela? Sim. Ó, quando o tempo era 0, a posição era 0. Vamos pegar esse valor do meio aqui agora. Ó, no tempo 3 segundos, o valor da posição, deslocamento era 9. E nesse caso, ele equivale à posição. Então eu venho aqui, faço o teste. Será que essa minha fórmula descreve bem aquela situação? Calculei. Posição quando era 3 segundos. É só fazer 3 vezes 3 segundos. Nesse caso, 3 vezes 3 dá 9. Opa, então a posição deu 9 metros quando o tempo que eu usei era 3 segundos. Bateu com os dados da tabela? Deu, olha lá, era 9 mesmo. Então veja, essa funçãozinha aqui realmente está adequada aos dados da nossa tabela. Pronto. Isso é o que vocês devem fazer. Esse é o procedimento. Só que lá no trabalhinho de vocês, a sequência ali de posições não é 0, 3, 6, 9, 12. É esses valores que estão aqui embaixo. Ó. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Beleza? Mas aí vocês vão fazer aquele passo a passo para ele. Qual é o passo a passo mesmo, professor? Tá aqui, ó, tudo nessa folha. Vocês vão pegar os dados da tabela, vocês vão montar um gráficozinho. Aqui, ó, a parte de baixo vai ficar igual para vocês, porque lá o tempo vai de 0 a 5 também. Só essa parte aqui, ó, que no meu vai de 0 a 15,
O de vocês, na verdade, também pode ser de 0 a 15, né? Só que aí não vai ter o ponto 15 e o 5, vai ter o pontos 10 e 5. Então ele vai parar mais ou menos aqui o seu gráfico. Na verdade, eu recomendaria vocês dividir o gráfico de vocês, ó. Vocês fazem de 0 a 5 até a metade e põem o 10 aqui no topo, tá bom? Aí vai ficar bem distribuído, né? O gráfico não vai ficar pequenininho. Se você fizer igual eu fiz aqui e o gráfico vai só até esse pedaço, ele vai ficar curtinho, né? Isso dá aquela adequada. Montou o gráfico? Pronto. Aí agora você calcula a velocidade. Como? Pega qualquer um dos pontos. Nesse caso aqui, ó, pega um ponto, por exemplo, ponto 10, posição 10 com tempo 5. Aí você vai pôr o 10 aqui, o 5 embaixo, divide o resultado da velocidade. Beleza, calculou a velocidade? Vai lá, joga ela no lugar da velocidade na equação horária, vê qual que é a posição inicial aqui, ó. Posição inicial, que é o quê? A posição equivalente à do tempo zero. O tempo aqui é zero, a posição é zero, então a posição inicial naquele caso também vai ser zero, mas aí você vai substituir a velocidade que vocês achou e vai montar a equação horária para o caso de vocês. Beleza? Então, ó, qualquer dúvida, além do que eu expliquei aqui, entre em contato comigo. Abraço, galera!